Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências com a professora Mari. E hoje nós vamos dar continuidade à aula passada, onde nós iniciamos um assunto muito interessante que faz parte aí da vida de cada um de nós. Nós falamos aí dos nutrientes, falamos dos alimentos, a diferença entre alimentos e nutrientes, né? Que alimentos é tudo aquilo que a gente ingere. E nutrientes são as substâncias que o nosso organismo ele vai absorver, tá? E aí nós falamos que sobre os carboidratos, os lipídios, que são as gorduras, as vitaminas, as proteínas, a gente entra também aí os sais minerais e a água, que são nutrientes que são inorgânicos, tá? E carboidratos, lipídios, carboidratos, lipídios, proteínas e as vitaminas que entram aí como substâncias orgânicas, tá bom? E hoje nós vamos estudar mais a fundo o carboidrato, né? Por que eu escolhi esse pra gente iniciar? Porque é a nossa fonte de energia primária. Então, assim, a fonte que o nosso organismo vai utilizar, né? Pra, então, ter energia para realizar as suas atividades, certo? Então, a gente vai estudar hoje um pouco mais a fundo aí sobre os carboidratos, o conceito de carboidrato, né? Onde nós podemos encontrar esses carboidratos, né? Qual a função, os tipos de carboidratos que tem, a ausência do carboidrato e o excesso de carboidrato que pode causar no nosso organismo. Então, assim, hoje nós vamos ver bem a fundo mesmo, prestem atenção, estou aqui para tirar as dúvidas de vocês, não entenderam, sinalizem, tá bom? E aos poucos nós vamos construindo esse conhecimento juntos, tá bom? Então, agora eu vou colocar então, tá? E eu vou projetar aqui a tela, vocês não vão me ver mais, e eu vou explicando, tá bem? Então, vamos lá para o conceito, então, de carboidratos, né? Os carboidratos, eles são substâncias formadas principalmente por carbono, preste atenção, carbono, hidrogênio e oxigênio. É formado por essas três substâncias aí, importantíssimas, tá bom? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Lembre disso daí, tá? Que vai ter atividade perguntando a respeito. Coloque na cabeça de vocês, tá bom? Os carboidratos, eles também são conhecidos como glicídios, açúcares, tá bom? Glucídios, também podem ser chamados de hidratos de carbono, tá bom? Eles são macromoléculas, o que é isso? São moléculas grandes, que podem ser chamadas até de biomoléculas porque elas são tão essenciais à vida, né? Porque constitui a base da nutrição dos organismos não fotossintetizantes. É muito importante o carboidrato. Eles podem ser definidos como polidroxialdeídos ou polidroxicetona. Isso aí vocês vão estudar mais à frente, já no ensino médio, o conceito de aldeído, cetona, mais à frente, tá bom? Então, assim, o importante vocês saberem é que os carboidratos são macromoléculas, biomoléculas, essenciais à vida, que é a primeira fonte de energia, tá bom? Que o nosso corpo utiliza para realizar suas atividades. Os carboidratos aí são formados por três substâncias que são carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? Os carboidratos são as moléculas mais predominantes no planeta e exercem mais variadas funções. Dentre elas, destacam-se seu papel energético, como eu falei para vocês aí, os carboidratos, eles entram como a primeira fonte de energia, tá bom? Então, assim, por que os carboidratos, eles entram como primeira fonte de energia? Eles são mais energéticos que os demais nutrientes? Não. Na verdade, os carboidratos, eles têm um valor energético menor que o dos lipídios. Só que o nosso organismo absorve com facilidade os carboidratos, porque eles são solúveis em água, eles dissolvem, tá? Eles são solúveis em água. Então, isso facilita a absorção dele
no organismo. Então, assim, como não precisa ser uma molécula que não precisa ser quebrada, então nosso organismo ele absorve automaticamente. Então, isso favorece para que automaticamente o nosso organismo possa utilizar, então, né, essa energia para realizar suas atividades, tá bom? Atuação aí na composição dos ácidos nucleicos, das paredes celulares, aí tem papel estrutural, certo? Vai aí tá formando aí, né, a parede celular das células vegetais. Constitui aí a carapaça dos insetos, dos artrópodes, que é a quitina, que é um tipo de carboidrato, né? Então, aqueles animais, aqueles insetos, porque os insetos, eles não possuem esqueleto, eles possuem um eixo, um esqueleto, como a barata, o escorpião, a centopeia, enfim. Então, assim, esses artrópodes aí, eles são formados por esse carboidrato que é chamado de quitina, tá bom? A celulose e o papel que a gente utiliza é um tipo de carboidrato. Só não vão comer o papel, pelo amor de Deus, né? Aí não pode. Mas aí é um tipo de carboidrato, tá bom? Que é extraído lá, né, dentro, ali no interior, né, da madeira, é extraído aí e é utilizado aí como essa forma que nós utilizamos aí, né, para escrita. E também tem a participação em processo de interação da célula com células. Os carboidratos, eles são formados principalmente por carbono, isso a gente já viu, carbono, hidrogênio e oxigênio. E apresentando a seguinte fórmula geral. Então, assim, prestem atenção nessa fórmula aí, que tem o carboidrato, tá bom? CH2O. CH2O. Aí é fácil da gente aprender, porque quando a gente vê aí, ó, H2O, a gente lembra de água. Então, só acrescenta o C na frente, tá bom? Então, CH2ON, tá bom? Então, graças a essa fórmula, também são denominados de hidratos de carbono. E aí, a gente classifica, tem toda uma classificação aí para os carboidratos, tá bom? E aí, os carboidratos, a gente pode classificá-los em 3 tipos. Nós temos os monossacarídeos, os oligossacarídeos e os polissacarídeos, certo? Os monossacarídeos são os mais simples e que não podem ser hidrolisados. Sua estrutura é uma cadeia de carbono linear e bem simples. Como exemplos, podemos citar a glicose, a frutose e a galactose. Então, assim, os monossacarídeos, eles são formados de monômeros. Vamos imaginar aí, vocês, uma construção de uma casa, tá bom? Uma casa de tijolos aí, tá? De blocos. A gente vai colocando desde o primeiro, né? Até formar ali todo um conjunto, toda aquela parede, toda aquela estrutura, tá bom? Cada bloquinho ali representa aí um monossacarídeo, tá bom? Um monômero. Quando eu tenho 2, né? Que aí dentro dos oligossacarídeos a gente vai ter aí os disacarídeos. Quando eu tenho 2, a gente vai chamar aí de disacarídeo. Lembra aí? 2 di vem de 2. Então, disacarídeo. Quando eu tenho aquele monte de blocos, toda aquela estrutura ali, o conjunto, eu vou chamar de poli. Poli é conjunto, é muitos, quer dizer muitos, né? Muitas, uma grande quantidade de alguma coisa. Então, ali, poli quer dizer uma grande quantidade de monômero, tá bom? Então, quando eu tenho uma grande quantidade, então eu chamo de polissacarídeos, tá bom? Então, aqui, os monossacarídeos podem ser classificados de acordo com o número de carbono que possui. De acordo com essa classificação, nós temos triose, tetrose, pentose, hexose, heptose e assim por diante, né? Eu vou mostrar para vocês de uma forma mais explicada, tá? Eu vou mostrar aqui, já coloquei no meu caderno. Os mais comuns, né? O que a gente mais estuda são as pentoses. As pentoses, que dentro aí a gente tem a ribose e a desoxirribose, e a hexose, que nós vamos aí ter a glicose, a frutose e a galactose, tá bom? Os disacarídeos, né, eles são formados pela união de 2 a 10 monossacarídeos.
Quando ocorre a união de apenas 2 monossacarídeos, recebe a denominação de disacarídeos. Viu? Então, quando eu tenho a união de 2 monômeros, de 2 monossacarídeos, então eu tenho um disacarídeo. Aqui tem os exemplos. Então, a gente tem aqui uma maltose. A gente pode chamar de maltose quando eu tenho a união de 2 glicoses, tá bom? Lactose. Lembra lactose? Pessoas que têm intolerância à lactose. Tem muita criança que tem intolerância à lactose, que é um tipo de carboidrato que é presente no leite, tá bom? Então, aí, a lactose, que é a união de uma glicose com a galactose. E aí a gente tem aí a sacarose, que a gente encontra aí, né, dentro do nosso açucareiro, na cozinha das nossas casas, que é a união de uma glicose mais uma frutose. Frutose é o açúcar que é encontrado aí na fruta, né? E a gente tem os polissacarídeos, que são formados por 10 ou mais monossacarídeos. Como exemplo aí a gente pode citar o amido. A gente tem a celulose, o glicogênio e a quintina. Agora eu vou mostrar para vocês de uma forma mais detalhada para que vocês possam entender, tá bom? Pronto. Então, observem aqui. Aqui nós temos os monossacarídeos, tá bom? A gente já viu que a fórmula geral, né, é essa aqui. Então, CH2O. Então, C aqui, ó. Gente, olha só como é que a gente vai entender como é que a gente monta essa estrutura aqui, essa fórmula, tá? A gente vai ter aqui o número de carbono. O número de carbono é o que vai indicar o tipo de monossacarídeo que essa substância é, tá bom? Então, aqui a gente vai representar a fórmula assim, ó. Um N de novo aqui. Pronto. C e O vai ter a mesma quantidade de carbono. Se aqui tiver 3, aqui também vai ter 3, tá bom? Se aqui tiver 5, aqui também vai ter 5. E esse H aqui, como a gente não tem um 2 aqui, quer dizer que é o dobro. Então, se eu tenho 3 carbono, automaticamente eu tenho 6 hidrogênio. Já que eu sei que o oxigênio é a mesma quantidade, tá bom? Então, vai ficar dessa forma. Os monossacarídeos, que tem aqui de 3 até 7 carbonos. 3 a 7 carbonos. Vamos lá. Então, quando eu tenho 3 carbonos, eu vou chamar de triose. Então, a fórmula vai ser C3H, já que eu sei que o H é o dobro, então vai ser 6. O3, porque O é igual a 6. Tetrose, viu? Gente, ó, lembrem assim, quando o Brasil ganhou a Copa pela terceira vez, ele foi tricampeão, né? Então, quarta vez, tetra. Quinta vez, penta. Hexa, vamos lá. Rumo ao hexa. Então, hexa. E se ganhar pela 7ª vez, vai ser heptacampeão. Então, vamos lá. A gente só vai acrescentar o ose. O ose aqui é de carboidrato, viu? Então, toda vez que a gente vê ose, a gente tá falando aí, tá? Dos glicídios, dos carboidratos, tá bom? Então, vamos lá. Quando tem 3, vocês vão ver aqui que a estrutura é a mesma, tá vendo? CHO, 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 CHO e CHO. O que tá mudando aqui é a quantidade, tá vendo? A quantidade aqui. Então, aqui o que a gente vai saber o tipo que é o carbono. Então, tem 3 carbono aqui, então a gente já sabe que aqui é 3 e aqui também é 3. E o hidrogênio vai ser o dobro. Então, 6. C3H6O3. Tetrose, C4H8O4. Pentose, C5H10O5. Meus amores, aqui só tem, na verdade, uma exceção, né? Dizem que toda regra tem uma exceção. Então, no grupo da pentose, a gente vai ter o DNA e o RNA, tá bom? A gente vai ter aqui ribose e desoxirribose. Então, a gente vai ter aqui ó, o DNA
e o RNA. Essa letra ficou horrível para vocês verem, né? Pronto. O DNA, já que é uma pentose, então vai ser... Nós vamos colocar RNA. Então, C5, o H vai ser 10. Eita, aqui não deu, vou colocar aqui embaixo. C5, H10, O5. Qual vai ser a exceção? Aqui no DNA, tá bom? Então, vai ser aqui a mesma coisa, a gente segue C5, H10, O4. Por que o O4? Se o O tem um número igual ao C. Gente, porque no DNA, o DNA aqui, ele tem um átomozinho a menos, tá bom? Porque o DNA, ele é estável, tá bom? E o RNA foi feito para morrer, tá bom? Então, como ele é estável, quanto mais oxigênio tenho, mais ele oxida facilmente, mais ele vai morrer rápido, tá bom? Então, por isso aqui que ele tem um oxigênio a menos, porque ele é estável e o RNA não é, tá bom? Mas é só exceção aqui, o restante não muda. É só mesmo para que vocês venham saber, porque quando vocês vão chegar no ensino médio, tá? Vocês vão aprender isso. Porque eu falo para vocês, a pentose é assim, dessa forma. Aí, quando vocês chegam lá, vocês só sabem disso aqui e não tem essa informação aqui, tá bom? Hexose, 6 carbono, então C6H12O6. Heptose, C7H14O7, tá bom? Então, a gente sabe, monossacarídeos, eles são formados de 3 a 7 carbonos. O número de carbonos é o que vai indicar que tipo de carboidrato ele é, que tipo de monossacarídeo ele é, tá bom? Os disacarídeos, né, faz parte aí do grupo dos oligossacarídeos, que significa poucos açúcares. Então, a gente tem os disacarídeos. Eu coloquei logo assim para simplificar, eu coloquei logo os disacarídeos. Dentro dos disacarídeos, a gente aqui, ó, a gente classifica aqui, ó, maltose, a lactose e a sacarose. A maltose aqui, a gente vai encontrar ela na germinação das sementes. Eu desenhei uma semente aqui, não ficou tão bonitinha, mas aqui é uma semente, embora não pareça, tá bom? Vamos dizer com uma semente de melancia, ficou parecida, tá bom? Então, assim, a maltose, né? Para que eu tenho uma maltose? Duas glicoses, elas vão se juntar. Ah, meus amores, glicose aqui, ela é uma hexose, viu? Então, esses aqui, ó, todos esses aqui, eles fazem parte desse grupo aqui, hexose. Eu até destaquei em vermelho aqui, porque dentro dos monossacarídeos, os que a gente vai estudar realmente é a pentose e a hexose, tá bom? Então, dentro da hexose, eu vou ter a glicose, a galactose e a frutose, tá bom? Então, eu vou juntar duas moléculas aqui, vamos juntar aqui duas moléculas, duas molequinhas. Eu junto aqui duas molequinhas. Onde que fecha, mamãe? E aí, eu vou formar aqui um disacarídeo. Onde que fecha, mamãe? Amorzinho, fecha aí, mas deixa a mamãe dar aula, tá bom? Ó, nesse instante mamãe fecha, viu? Tá bom? Obrigado. Então, aqui, meus amores, eu vou juntar essas duas moléculas. Onde que vai, mamãe? Onde que vai? Pronto. Então, eu vou juntar. Então, quando eu pego uma glicose e eu junto com mais uma glicose, eu vou ter uma maltose, tá bom? Eu vou ter uma maltose. Pronto. Gente, lembrando que todas essas aqui, ó, maltose, lactose, sacarose, todas elas são formadas da união de uma glicose com mais alguma coisa, tá? Então, com a molécula de glicose e mais alguma coisa. Vocês veem aqui, ó, glicose, 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 tá? Com mais a união de uma outra molécula. Aí vem a lactose. Lactose, o carboidrato aí presente no leite. Agora vocês vão saber, né? Se alguém perguntar o que é lactose. Ah, lactose é um disacarídeo, é um carboidrato que é
formado pela união aí, ó, da glicose mais a galactose. Então, a união dessas duas moléculas vai formar a lactose, o carboidrato do leite, tá bom? Pronto, agora a gente tem aqui a sacarose. Quando vocês ouvirem sacarose, onde nós encontramos? No açúcar, tá? Dentro das nossas casas. Formado a partir de quê? De um açúcar, tá vendo? De uma glicose mais uma frutose. Frutose, né, é o açúcar aí encontrado na fruta. Sim, por quê? Que tem a ver encontrado dentro do açucareiro? O que tem a ver pra gente ter uma sacarose, uma glicose mais uma frutose? Vamos lá. O açúcar das nossas casas é feito a partir da cana de açúcar, que vem ser uma fruta. Então, aqui, ó, o carboidrato que é encontrado aqui na frutose, nas frutas, é a frutose. Então, quando a gente une a glicose mais uma frutose mais uma glicose, a gente tem aqui a sacarose, tá? O açúcar das nossas casas. E aqui o último, né? O último grupo aqui, nós temos os polissacarídeos. Poli quer dizer muitos. Então, aqui, ó, o grupo que é formado de muitos açúcares. Lembre aí, ó. Então, aqui, vamos pensar assim, usar como exemplo um colar de pérola. Então, apenas uma pérolazinha, a gente tem um monossacarídeo. Duas, eu tenho um disacarídeo. E aqui, o conjunto aqui, eu vou ter um polissacarídeo. Vocês compreenderam? Eu acho que deram para vocês compreender bem. Então, ó, vou pegar até aqui para vocês compreenderem, né? Então, aqui, no caso, aqui nós teríamos aqui, ó, um polissacarídeo, tá bom? Então, apenas uma pérola aqui, apenas uma, eu tenho um monossacarídeo. Quando eu tenho a união aqui de apenas duas, eu tenho aqui um disacarídeo. E quando eu tenho um conjunto aqui, tá vendo? A união de vários, eu tenho um polissacarídeo. Dentro desse grupo aí, quais os tipos de carboidrato que nós encontramos? O amido. O amido é a reserva energética dos vegetais, tá bom? Aquele amido que a gente compra no mercado, entendeu? Ali é o amido, é a reserva energética dos vegetais. A gente encontra, né, nas raízes, tá bom? Nas sementes a gente também vai encontrar, né, o amido. Vamos lá. O glicogênio é a reserva energética dos animais. Essa reserva energética, né, em forma de glicogênio, vai ser armazenada no fígado e nos músculos. E aí, quando o nosso organismo precisa, ele é liberado através do sangue, tá? E aí é transformado em glicose, tá? A forma que o nosso corpo utiliza como fonte de energia vai ser a glicose. Então, é armazenado o glicogênio e o glicogênio é transformado em glicose. A gente tem a celulose, que forma aí a parede celular das células vegetais. E a gente tem a quitina, né, que eu falei lá no início, que forma aí a estrutura aí dos artrópodes, de alguns insetos, tá? Que já que eles não têm esqueleto, eles têm exoesqueleto, tá bom? Então, meus amores, eu vou mostrar pra vocês aqui agora. A gente vai continuar estudando mais um pouquinho, né? Faltou a gente ver aqui onde é encontrado esses carboidratos. Onde é encontrado os carboidratos, tá bom? Os carboidratos, em todos os vegetais a gente vai encontrar, nos vegetais a gente vai encontrar, são de origem vegetais. Carboidrato, ele é de origem vegetal. A gente só vai encontrar de origem animal o mel, né? Ele é de origem animal. Mas os demais aí a gente vai ter de origem vegetal. Tá? Meus amores, olha só, eu peço desculpa, mas é que minha filha tá aqui. Eu tô gravando, ainda é à noite, eu tô gravando pra adiantar a aula, né? Ela não quer dormir. Então, assim, né, quarentena. Então, assim, muitas vezes a gente
acaba passando por esses pequenos transtornos, tendo que gravar aula e filho falando e tudo mais, chorando, não é? Mas que isso não venha atrapalhar, tá bom? Que vocês foquem no que eu estou falando, tá bom? Então, assim, a gente vai encontrar em origem vegetal, tá bom? Origem vegetal, exceto o mel, que como eu falei que o mel, ele é de origem animal, tá bom? Mas a gente tem aí, ó, o pão, as frutas, gente, ó, gente, é riquíssima, as frutas são riquíssimas em frutose, tá bom? Carboidrato que a gente viu ali que faz parte dos monossacarídeos. A gente vai encontrar no pão, tá bom? No trigo, no milho, no macarrão, na batata, nas raízes, todas aquelas raízes. A aipim, mandioca, batata, tá bom? Beterraba, assim, a gente vai encontrar sim carboidrato, tá bom? Sim, amores. Lembrando que o carboidrato, ele é muito bom. E como você já sabe que tem fruta, consuma muito em fruta. Porque muitas vezes quando a gente pensa em carboidrato, muitas vezes a gente só lembra de pães, de massas, não é? Bolos, tudo aquilo. Só que esse tipo de carboidrato não é tão bom. Porque o que acontece? Né? Ele vai se transformar, quando a gente começa a transformar em açúcar, enfim, a gente vai acabar engordando, inchando. Tá bom? Então, assim, cuidado. Se vocês precisam de carboidrato, invistam nas frutas, nas raízes, tá bom? Na aipim, na batata, tá? Que vocês vão ter muito mais benefícios do que vocês focarem aí no pão, né, e nas massas.